Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 112. Título: Quem inventou as escolas percebia pouco ou nada do mistério que é cada ser humano. 1. As escolas do país vão em breve voltar a encher-se de gente nova, não tanta quanto seria desejável, porque, com preocupação o digo, as pessoas adultas perderam o encantamento e a alegria de conceber e dar à luz filhas e filhos. Quando muito ficam-se por um, raramente por dois e mais raramente ainda por três. 3, diz o sábio que não frequentou as escolas tradicionais, só a escola da vida é a conta que Deus, o amor, fez. 3, foi felizmente o número de filhos que a minha mãe e o meu pai, pobres como Jó, chamaram à vida. Tivessem desistido ao fim dos 2 primeiros e eu não chegaria a ser, não teria acontecido, já que sou o novíssimo, o último a aparecer e por isso o primeiro dos 3, a quem cabe a responsabilidade maior de rasgar o futuro, porque do futuro é que vimos, não do passado, como erradamente costumam ensinar as escolas tradicionais, todas condenadas por isso a desaparecer da face da terra. E não deixam saudades. 2. Quem inventou as escolas percebia pouco ou nada do insondável mistério que é cada ser humano, cada mulher, cada homem, seres únicos e irrepetíveis, por isso não formatáveis, como continuam a fazer as nossas escolas tradicionais. Manifestamente incapazes de prosseguirem o humilde, mas sábio serviço maiêutico das parteiras que ajudam a vir à luz cada criança acabada de criar no útero da mãe, cada qual um ser único e irrepetível, as nossas escolas tradicionais formatam coercivamente quantos as frequentam, segundo moldes, modelos pré-definidos, e não quaisquer moldes, modelos, mas exclusivamente aqueles que mais vão de encontro aos grandes interesses instalados na sociedade e no mundo. 3. Somos tão ingênuos e tão formatados que nem chegamos a perceber que as escolas tradicionais existem e funcionam apenas porque os grandes interesses instalados precisam de técnicos e de funcionários especializados ao seu incondicional serviço. Quando os robôs forem bastante mais aperfeiçoados do que já são hoje e passarem a estar à altura de realizar as funções que hoje os técnicos formatados pelas escolas tradicionais realizam, os grandes interesses instalados na sociedade e no mundo desfazem-se delas e elas simplesmente desaparecem. Já deveriam ter desaparecido. Melhor, nunca deveriam ter existido. 4. São as escolas tradicionais, em concertação com as para-escolas, que são hoje os canais de televisão e os grandes meios audiovisuais, mais as multinacionais do religioso, que estão na raiz da descriação em curso dos seres humanos como seres únicos e irrepetíveis. Graças a todas elas acabamos todos robotizados, formatados, computadorizados, sem originalidade, com saberes acumulados como os computadores, preparados para executar as tarefas que os grandes interesses instalados necessitam. Nada mais ou pouco mais do que isso. 5. Sei bem do que falo porque frequentei durante 12 anos consecutivos, dos 13 aos 25, a escola-seminário para mais em regime de internato. Desde o primeiro ao último dia, vim a percebê-lo mais tarde, o que se pretendia é que, no final dos 12 anos, todos os que havíamos lá entrado saíssemos formatados para sermos funcionários do religioso, sacerdotes do paganismo católico instalado na sociedade e que por então era absolutamente indispensável, hoje já nem tanto, para garantir sucesso aos grandes interesses instalados na sociedade. 6. Nunca foi objetivo da escola-seminário despertar e acompanhar maioticamente cada um dos que a frequentavam, de modo a que cada um chega a ser o ser humano único e irrepetível que todos somos desde a nossa concepção.
Tão bela e entusiasmante a operação era de todo impossível na escola-seminário. Tampouco a instituição seminário dispunha de pessoas adultas ao jeito da parteira. Todas tinham sido formatadas para formatarem outros à sua imagem e semelhança, como numa produção em série de automóveis, por exemplo. 7. Felizmente, no que a mim diz respeito, não houve só a escola-seminário a funcionar como uma fábrica de produção de automóveis em série, no caso, produção de padres sacerdotes em série. No meu processo de crescimento pessoal, aconteceu também a inesperada e sempre misteriosa ação do Espírito Santo de Jesus, cujo Evangelho eu todas as manhãs meditava, meio clandestinamente e cada vez com maior enamoramento, a partir de alguma das 4 narrativas canónicas do Novo Testamento. Surpreendia-me cada dia mais a originalidade daquele menino, em tudo igual a mim e aos demais meninos do mundo, no meio dos doutores, a atrapalhá-los com as suas perguntas e com as suas desconcertantes respostas, que dissentiam abertamente dos grandes interesses instalados na sociedade do seu tempo e país e dos ensinamentos que já então as escolas tradicionais do Templo de Jerusalém ministravam, ou não estivessem todas elas ao serviço dos grandes interesses instalados. Cativava-me e contagiava-me sobremaneira a alegria de Jesus adulto em fazer novas todas as coisas nos antípodas dos rituais e das rotinas. Bastava-lhe olhar e escutar as pessoas com a força do seu afeto e da sua ternura, que logo elas tornavam-se festivamente outras, quer dizer, tornavam-se finalmente elas próprias autênticas e desistiam de vez de ser formatadas, alienadas, comandadas pelos grandes interesses instalados e pela sua ideologia dominante. 8. Lá mais para o final do curso, já com a ordenação presbiteral no horizonte, todo eu vi-me atingido de dentro para fora por um abalo que me abriu os olhos da mente e da consciência e me soltou de todos os inconscientes compromissos com os grandes interesses instalados no país e no mundo, entre os quais se contavam também os grandes interesses da instituição transnacional Igreja Católica, sediada em Roma. A experiência teve todo o sabor de um novo nascimento, agora já não da minha mãe, muito menos da escola seminário, muito menos ainda dos grandes interesses instalados, pelos frutos de radical libertação, de fecunda dissidência e de sororidade, fraternidade universal, que a partir de então passaram a sair de mim, vim a concluir que só podia ter sido do mesmo Espírito Santo, o de Jesus. 9. Nunca mais fui o mesmo, nunca mais fui aquilo, entre aspas, que os grandes interesses instalados pretendiam que eu fosse. Nasci de novo, nasci do sopro outro, que vem impreterivelmente da banda das inúmeras vítimas dos grandes interesses instalados. Morri definitivamente para estes, nasci definitivamente para aquelas. Por isso pude chegar a dizer, e digo ainda, com a fragilidade de um menino, que tal como Jesus e com Jesus, também eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, essa mesma que, se a amarmos, praticarmos com a mesma naturalidade com que respiramos, nos faz livres, maiúticos, seres humanos para os demais, nos antípodas dos egoístas e dos cínicos. 10. Nunca mais deixei de ouvir seguir o vento que sopra onde quer. Ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. E até o facto de, vai para 5 anos, ter sentido necessidade de regressar à macieira da lixa e passar a viver com simplicidade como um mais entre os mais deste povo, que de uma maneira geral me aceita sem relutância, embora continue a ser incapaz, com exceção obviamente da casa da comunidade e de 2 ou 3 casas mais, de me convidar a partilhar com ele, à mesa das suas casas, o pão da palavra com o espírito, juntamente ou não com a partilha da comida,
ainda tem a ver com este meu viver à escuta do vento. 11. Percebi com nitidez que Macieira da Lixa é desde a década de 70 do século XX um lugar teológico e não de um qualquer mítico Deus das religiões, mas apenas do Deus de Jesus, que como Deus vivo e Criador que é, gosta de política, de práticas políticas e económicas maiúticas, não gosta de religião, do religioso, tampouco quer ver sacerdotes ao serviço da alienação das populações. Vivo aqui permanentemente à escuta do vento, como um menino, sem ouro nem prata, sem as amarras do moralismo religioso e eclesiástico nas mãos e nos pés, e sem as vendas ideológicas e idolátricas nos olhos da mente e da consciência. 12. Como Lázaro, irmão de Maria e de Marta, depois que o sopro libertador de Jesus o tirou do túmulo da escola tradicional da lei de Moisés, onde tinha sido formatado para servir os grandes interesses instalados, e mandou que o desatassem e o deixassem ir, guiado apenas pela voz do vento. Vivo aqui, permanentemente em missão, mas mais no discreto jeito do grande trigo que, caído, escondido na terra, morre e dá muito fruto para todo o povo. 2008, agosto 29. Meu abraço e o meu beijo a presbítero da Igreja do Porto.